com cada um dos teus filhos. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Oh, Espírito Santo. Deus da glória. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a seguir. Depois nós iremos ler capítulo 22, versículo 11 também. Aleluia. É uma palavra forte, uma palavra dura, mas a palavra de Deus é mais espada de dois gumes. Ela fere, mas ela também sara as feridas. Aleluia, Deus. Chega a ser difícil de ler esse livro, esse texto, mas diz assim: o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, preste atenção nesse versículo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Misericórdia, Senhor. Apocalipse 22, versículo 11 e 12, 13 e 14. Continue injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho a dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Toma teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É verdade que em toda a história da igreja, o livro de Apocalipse continua sendo o livro mais estudado que existe. O tema da mensagem dessa noite é, como eu escrevi hoje naquele banner que mandei no grupo, o Senhor me despertou a trazer esse tema, a última mensagem. E qual será a última mensagem? O juízo final se aproxima. A volta de Jesus Cristo está próxima. Esta é a última mensagem da última hora para a igreja, para os povos dessa terra. A última mensagem é: Jesus está voltando e dará a cada um segundo as suas obras, e haverá um trono branco, haverá um juízo final, e dele ninguém poderá escapar. O livro do Apocalipse significa revelação,
Tanto é que no primeiro versículo a Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Quero abrir um parênteses aqui para dizer: são coisas que breve, então está próximo de acontecer. E devem, por quê? Porque foi Jesus que ordenou, foi Deus que colocou, foi Deus que disse: se Ele falou, está falado e há de se cumprir. São coisas que breve e devem irão acontecer. Também diz nesse livro, no versículo 3 do capítulo 1: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, vocês que estão ouvindo nesta noite, e todo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. João, no capítulo 1, ele descreve o Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz algo muito interessante. Este homem, passado talvez dos seus 90 anos de idade, está exilado numa ilha chamada Patmos, uma colônia penal na era da igreja do primeiro século. Colônia essa feita e criada pelo imperador da época, Domiciano. A igreja passou pela pior perseguição de todos os tempos, talvez. Nós tivemos imperadores como Nero, os quais pegavam os crentes e lançavam em arenas para serem comidos vivos. Pegavam crentes e colocavam em poste diante do seu palácio e atirava piche e fogo, e ali eles eram como tochas vivas para iluminar o pátio daquele templo. Também Domiciano, ele perseguia a igreja, e também chegaram até o apóstolo João. Diz historiadores como Flávio José, tentaram envenenar João e nada aconteceu. Lançaram João no caldeirão fervente de óleo e nada aconteceu. Por quê? Porque aquele que Deus tem promessa não morre. E como não conseguiram acabar com João desta forma, martirizando aquele homem de Deus, decidiram exilá-lo na ilha de Patmos. E quando acharam que João estava exilado sozinho, é aí que João teve um encontro com Jesus. Quando fecharam as portas da terra para aquele homem, Deus abriu uma porta do céu para João. E naquela ilha deserta, naquele vale, naquele deserto, ele teve a maior experiência sobrenatural da sua vida. E talvez você está se perguntando aqui nessa noite: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que estou tão sozinho? Por que ninguém me vê, ninguém estende a mão, ninguém me ajuda? Por que estou nesse deserto? Por que estou diante desse vale? Talvez o Senhor tenha algo sobrenatural para fazer na tua vida. Talvez o Senhor quer mostrar algo sobrenatural sobre a tua vida. Talvez o Senhor quer chegar mais pertinho de ti e te levar a um nível maior do que você imagina. Ele está afastado dos homens, mas agora mais pertinho de Deus. Nós vamos chegar no capítulo 20. Fique tranquilo. João, no capítulo 1, ele está naquela ilha e ele tem um dos encontros mais maravilhosos da sua vida. De repente João ouve uma voz de trombeta, e aquela voz ecoa nos seus ouvidos, e ele vira para trás. Mas quando ele vira para trás, ele vê algo extraordinário. A Bíblia nos diz, João descrevendo, que ele vê 7 candelabros de ouro, 7 castiçais de ouro, representando cada igreja da era da igreja. Mas no meio dos 7 castiçais, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Mas quem é esse que João viu? Se o João fosse o João de hoje em dia, da nossa igreja, conforme a adoração que nós fizemos, talvez quando João virasse para trás, se ele fosse escrever hoje esse livro, ele ia cantar uma canção e ia dizer assim: tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. João teve uma visão sobrenatural, mas quem é esse? Pudéssemos voltar a 3.000 anos atrás ou mais tempo, nós iríamos chegar na terra de Uz e perguntar para o homem, cujas suas chagas, suas feridas eram tão intensas que ele pegava um caco de telha para se coçar, e iria dizer para vocês: eu não sei,
mas para mim Ele é o Redentor que vive, e por fim se levantará sobre a terra. E na verdade já se levantou 2000 anos atrás, mas Ele há de se levantar de novo quando Ele vir buscar a sua igreja. Se voltássemos ainda no tempo e perguntássemos para o profeta messiânico Isaías, ele iria dizer: olha, para vocês eu não sei, mas para mim Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Se perguntasse ainda na Babilônia para 4 homens, Daniel, Azarias, Misaías e Ananias, eles iriam dizer: olha, para vocês eu não sei, mas para nós Ele é o 4º homem na fornalha que nos livrou do fogo, aleluia. Se nós voltássemos ainda no tempo e perguntássemos para a mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: olha, para vocês eu não sei, mas para mim Ele é aquele que ainda tem a água da vida, e todo aquele que beber dele jamais terá sede. Eu não sei vocês, mas se voltássemos no tempo e perguntássemos para o filho de Timeu, o cego Bartimeu, na beira do caminho, ele iria dizer: olha, para mim, para vocês eu não sei, mas para mim Ele é aquele que abriu os meus olhos e eu pude ver a sua face como Ele é. Se voltássemos ainda no tempo e perguntássemos para esse demoniado gadareno, perguntássemos para ele: quem é esse? Ele iria dizer: olha, para vocês eu não sei, mas para mim foi aquele que me libertou e me resgatou, me trouxe de volta a minha dignidade e a minha identidade, aleluia. Mas se voltássemos ainda no tempo e perguntássemos diante daquele túmulo para Marta, Maria e Lázaro: olha, quem é esse? Para vocês eu não sei, mas para nós Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Mas se perguntássemos para o apóstolo Pedro, ele iria dizer: eu não sei para vocês, mas para mim Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Mas se perguntássemos para o apóstolo, qual estou falando aqui nessa noite, João iria dizer: eu não sei para vocês, mas para mim Ele é o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, o maná do céu. Ele é a porta estreita, Ele é o caminho para o céu, Ele é a salvação, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, cabelos altos como a lã, os seus pés são como bronze polido, refinado na fornalha, suas vestes são brancas, cinturão de ouro, sua voz é como o som de muitas águas, o seu rosto resplandece como o sol do vigor. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Oh, aleluia. E talvez João ainda é complementado. Sabe quem é Ele? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João ainda iria dizer: Ele é o verbo encarnado, Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ele se esvaziou de si mesmo, mas não deixou de ser Deus, porque como homem Ele diz: estou cansado, mas como Deus Ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e carregados, e eu vos aliviarei. Como homem Ele disse: eu tenho sede, mas como Deus Ele diz nessa noite: quem tem sede vem, quem tem sede vem, quem tem sede vem e beba de graça da água da vida. Como homem Ele dormiu na polpa do barco, mas como Deus Ele se levantou e disse: mar, vento, se aquieta, aleluia. Como homem Ele chorou pela morte do amigo, mas como Deus Ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele se fez carne, mas não deixou de ser Deus. Como homem Ele morreu no Calvário por mim e por você, mas ao terceiro dia, como Deus, Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Louvado seja o nome santo. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é Senhor. No capítulo 2 desse livro, vem a doxologia de João, as sete cartas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. E ele escreve 7 cartas. E a primeira carta vai para a igreja de Éfeso. Em todas as cartas tem exortações, admoestações, conselhos e elogios. A esta carta de Éfeso ele diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas.
João escreve cada carta para os anjos das 7 igrejas lerem para aquelas igrejas. Mas notinha de rodapé: o anjo aqui é o pregador, é o pastor da igreja. Porque a palavra anjo aqui no grego, ângelos, significa mensageiro. Não é um anjo ser celestial, é o anjo da igreja, o pastor da igreja. E Jesus diz: essa coisa escreve aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas, as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. O que o Senhor está dizendo com isso? É que eu tenho controle de toda a liderança na palma da minha mão. Mas não acaba por aqui, porque todas as igrejas dizem uma frase, que é quando eu falar essa frase você tem 2 escolhas: ou você dará um glória a Deus porque você está tranquilo, ou você baixará a cabeça e pedirá misericórdia nessa noite, e que o Senhor venha fazer de ti um vaso de valor. A frase é: conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza. Ele conhece cada passo da gente. Ele conhece o som do meu e teu coração, o teu pensamento. Ele está ouvindo o que você está pensando aí nesta noite. Ele sabe o que está dentro do teu coração, sentado aí nesse banco nessa noite. Ele sabe o que você está pensando, exatamente o que você está pensando. E para a igreja de Éfeso ele diz: vocês têm doutrina, vocês têm obras, vocês até lutaram, vocês têm apologética, vocês não aceitaram os falsos profetas. Porém eu tenho contra vocês o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. Eu entendo esse silêncio. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês tinham tudo, mas onde está o primeiro amor? E Jesus diz assim: porque o diagnóstico dos céus é diferente do diagnóstico dos homens da terra. E ele fala: lembre-se, pois, de onde você caiu e volte às primeiras obras. Arrependa-se, volte ao primeiro amor. Por quê? Porque senão eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Ora, o candelabro é o lugar que iluminava o tabernáculo de Moisés no deserto. O candelabro era a luz, simboliza a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo da igreja. Uma igreja que esfria, uma igreja que perde o primeiro amor, essa terá também de perder a presença do Espírito Santo. Mas o Senhor está dizendo: se você voltar ao primeiro amor, se você voltar às primeiras obras, se você voltar a orar, se você voltar a jejuar, se você voltar a me amar, se você voltar a me buscar, eu virei até você e te farei o vencedor, e você irá para o paraíso de Deus. O Senhor está dizendo: volte-se para mim. Volte-se para mim, igreja. Comece a amar mais o teu próximo. Comece a amar mais a minha casa. Comece a dar mais valor e amor para a minha presença. Volte a me buscar como era no começo, naquela chama do primeiro amor, de quando vocês se batizaram, se converteram, de quando chegava dias antes do culto, dava aquele frio na barriga, porque você esperava que poderia ter alguma oportunidade. Eu passei por isso. Quando chegava nos cultos, eu pensava: pastor, tomara que o pregador não venha, porque eu quero ter a oportunidade de pregar, eu quero ter uma oportunidade. Você estava bem na frente aqui, só faltava estender a mão e pedir: Senhor, me dá uma oportunidade. Mas o amor vai esfriando, e o Senhor está dizendo: volte-se para mim, volta a buscar nas madrugadas, volta a chorar na minha presença, volta a ler a minha palavra, volta a me amar mais, porque eu te amo, filho. Eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade do teu clamor, do teu choro, das tuas lágrimas na madrugada. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz sincera ao me buscar. Eu tenho saudade quando você saía nas ruas evangelizando, falando do meu amor, de quando você não tinha medo de carregar uma Bíblia debaixo do braço, de quando você nos lugares é a paz do Senhor para um, paz do Senhor para outro. Mas hoje não. Sai nas ruas, tem vergonha, né, varão? Tem vergonha, né, varão?
de cumprimentar com a paz do Senhor, crente 007, mas o Senhor está dizendo: volte ao primeiro amor. Aleluia. Deus da glória. No capítulo 2 aí, da igreja de Esmirna, é uma igreja que está passando por tribulações. E Jesus diz: eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza. Aí ele diz assim: embora seja rico. O pensamento de Deus é um pensamento diferente dos homens. Essa é uma igreja pobre, uma igreja perseguida, caluniada, aflita. E muitos estão dizendo: olha lá, aquela igreja é fraca, aquela igreja não tem nada, aquela igreja não tem milagre, aquela igreja não tem um bom banco, não tem um microfone decente, aquela igreja é assim, assado. O mundo dizendo. Mas aí Jesus diz: mas para mim vocês são ricos, porque mais vale ser reconhecido por o Senhor nos céus do que pelos homens na terra. Ele diz: não tenha medo das coisas que vocês vão passar. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. E aí ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-lhe a coroa da vida. Ser fiel até o fim, e dar-lhe a coroa da vida. Porque a verdade é que nem muitos conseguem ir até o fim. No ministério de Jesus tinham milhares que só queriam pão e peixes. Em 1 Coríntios, somente 500 viram Jesus ressuscitar. Dos 500, somente 120 estavam no cenáculo em Atos 2. Mas dos 120, somente 12 seguiram Jesus. Mas dos 12, somente 11 continuaram, porque um traiu. Mas dos outros, somente 3 foram na casa de Jairo no Getsêmani. Mas dos 3, somente um foi até a cruz, aos pés do Calvário. Esse é o apóstolo João. E é por isso que ele viveu um momento sobrenatural na vida dele. Quer sentir algo sobrenatural nessa noite? Quer viver um nível de intimidade mais alto? Quer sentir mais e mais a presença do Senhor? Vai com Jesus até o fim. Vai com Jesus até a cruz. Tome a tua cruz e siga o Mestre, e não retroceda. Aleluia. Mas para a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e Sardes, há uma reprimenda muito séria que vale a pena lembrar para os nossos dias. Essas igrejas estão ouvindo o conselho de Jezabel, ouvindo o conselho dos falsos profetas, profetas da prosperidade, profetas do Pix, das falsas curas, dos falsos milagres, profetas usados, liderados pelo espírito de Jezabel, pelo espírito de anticristo. Essas igrejas estão tomadas por falsos profetas, onde são pregadas falsas palavras, falsas verdades, falsas doutrinas. Igreja no dia de hoje, inclusivas, que aceitam tudo e tudo de qualquer jeito. Nessas igrejas tinha profeta de todo gosto, de todo tipo, de todo tamanho. E hoje não está diferente. São os comerciantes da fé, são aqueles que se venderam para o mundo, que estão na prateleira do anticristo, da Jezabel. Tem de todo valor, tem de todo gosto, tem de toda vestimenta, tem de todo tipo. Tem de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, 50 mil, pasmem. Tem falso profeta de 100 mil. Mas o Senhor diz nessa noite: aonde estão aqueles que não se venderam? Aonde estão aqueles que são verdadeiros? Aonde estão os Elias de Deus nessa geração? Aonde estão os João Batistas? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aleluia! Será que tem alguém aqui nessa noite? Será que tem verdadeiro profeta aqui nessa noite? Será que estão aqui os verdadeiros adoradores nessa noite? Que não se venderam para o mundo, que não se venderam para a fama, que não se venderam para os seus desejos. E ele chega na igreja de Filadélfia e ele diz: você tem aparência de pouca força, mas eu te digo que vocês são fortes. E eu coloco diante de vocês uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu abro, o demônio não fecha. A porta que eu abro, inimigo não fecha. A porta que eu abro, homem não fecha. A porta que eu abro, nada pode fechar. Mas ele também diz: e a porta que eu fecho, ninguém abre.
é a porta da graça. Ela ainda está aberta pela misericórdia do Senhor nessa noite. Mas chegará um dia que essa porta vai fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Lembra da arca? Ele diz para a igreja de Filadélfia: porque guardastes a palavra da perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas Ele continua dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tu tens no teu coração, conserva a tua integridade a Deus, conserva essa palavra fiel e verdadeira no teu coração. Não se venda, não se renda, não pare de lutar, para que ninguém venha e tome a tua coroa, porque a coroa que Deus tem para te dar é sua e somente sua. Mas a igreja de Laodiceia, uma igreja atual, ele diz: eu sou a fiel testemunha, o sim e o amém. Vocês me dizem: estou abastado, de nada tenho falta. Somos ricos, estamos bem, temos um tempo assuntuoso, temos bastante dinheiro no caixa, temos bons veículos para andar, tenho as roupas de marca, está tudo certo. Mas Jesus diz: mas vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegas e nus. Por que Jesus diz isso? O irmão Diogo, o pastor Diogo leu: porque diante dessa igreja de Laodiceia, Jesus está batendo na porta para o lado de fora. Eles estão com a porta fechada, cultuando a eles mesmos. O culto é para o homem, a adoração é para o homem, a adoração é o dinheiro, a idolatria é o homem. E Jesus está dizendo: abre a porta que eu quero entrar, abre a porta que eu quero moldar vocês, abre a porta que eu quero levantar vocês, abre a porta que eu quero transformar vocês, abre a porta que eu quero abraçar vocês, escrever o teu nome no livro da vida. Abre a porta do teu coração. Aleluia. Aleluia. Deus tem poder em glória. No capítulo 4, João tem a visão do trono. Ele entra na sala do trono. Imagina como maravilhoso. João é arrebatado em espírito. Ele entra no trono, ele vê um trono branco, o arco celeste em volta do trono, relâmpagos e trovões saindo daquele trono. Diante do trono, um mar de vidro e 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus, descrito em Isaías capítulo 11. O Espírito Santo. Mas no capítulo 5, João tem a visão daquele trono, e aquele que está sentado no trono está segurando um livro selado com 7 selos. E um dos anciões diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí o mesmo ancião diz que em cima nos céus, na terra e debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Aí eu perguntei para Deus: mas que mistério é esse, Senhor? É que em cima do céu ninguém é digno de quebrar os selos e abrir o livro. Na terra também não, e debaixo da terra também não. Por quê? Porque na visão João descreve: e eu chorava muito, porque não havia sido ninguém digno de abrir os selos. Aí a resposta está nesse versículo, e o ancião diz: João, não chores. Não chores por quê, João? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Foi por isso que não foi visto ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque debaixo da terra ele não estava mais, porque ele ressuscitou. Porque na terra ele não estava mais, porque ele foi assunto aos céus. Porque no céu ele não tinha chegado ainda. É por isso que o ancião diz: olha, lá está vindo o leão da tribo de Judá. Aí se cumpre o Salmo 24: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças aos portões celestiais. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que
de vir, o leão da tribo de Judá que venceu, e é digno de abrir o livro. É por isso que não tinha ninguém no céu, na terra e debaixo da terra. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele estava chegando. Aí ele pega o livro e abre os selos, ali está o resto da história da humanidade. É por isso que João estava chorando. Mas também a Bíblia diz que no capítulo 5, os 7 Espíritos de Deus são enviados por toda a terra. Por que no capítulo 4 eles estão diante do trono? E no capítulo 5 eles estão enviados à terra? É porque no capítulo 4 tem 120 homens orando: Senhor, manda o Espírito, envia o Espírito, manda o Espírito. Porque no capítulo 4 tem 120 orando durante 10 dias. Mas no capítulo 5 os Espíritos são enviados à terra. E aí se cumpre Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se o som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde estavam lá sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí se cumpriu a promessa do capítulo 5, que Jesus falou no capítulo 14 de João: eu não vos deixarei órfãos, mas quando eu subir ao Pai, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Nós chegamos no capítulo 6, a abertura dos selos, o anticristo, fome, guerra, pestes, doenças. Aleluia. No capítulo 7, João tem a visão dos 144 mil selados. E aí o ancião pergunta para João: quem são esses vestidos de brancos? Aí João responde: o Senhor sabe, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes ao alvezaram no sangue do Cordeiro. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol. E o Cordeiro que está sentado no trono apacentará e guiará pelas fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. No capítulo 7 tem a visão de homens que vieram martirizados da grande tribulação. Então houve-se um silêncio durante meia hora nos céus. Que silêncio é esse? É o Senhor esperando, é o Senhor dando tempo para que a humanidade pudesse se arrepender ainda. E no capítulo 11 começa a grande tribulação. As trombetas começam a ser tocadas: primeira, segunda, terceira, quarta trombeta. Se as pessoas acham que hoje tem terremoto, enchente, problemas, eles não imaginam o que está por vir. Eles não têm ideia do que virá sobre essa terra. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, que os elementos da terra serão abrasados com fogo. É por isso que Deus fará novos céus e nova terra. Quando as trombetas forem lançadas, a terça parte da população será atingida, a terça parte das águas das terras serão atingidas. É por isso que Ele fará novos céus e nova terra. É tocada a quarta trombeta, a quinta trombeta, a sexta trombeta. Mas no capítulo 10, João faz uma pausa, e depois ele vai falar da sétima e última trombeta. E o que acontece no capítulo 10? João vê um anjo enorme, com um pé no mar e outro na terra, vestido da nuvem, sobre a sua cabeça o mar. Seus olhos e seus cabelos são como chama de fogo. E esse anjo diz a João: pegue o livro e coma deste livro. Na sua boca ele terá o sabor de mel, mas quando descer para o seu estômago, será amargo. O livro é o próprio livro do Apocalipse. Por quê? Por que na boca é mel e no estômago é amargo? É assim que acontece na vida de muito crente hoje em dia. Só querem a parte do mel, não querem engolir. Só querem o melzinho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me dá isso, Deus é amor. Mas não querem engolir para descer o estômago, porque vai ficar amargo.
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ser fiel até a morte, dar-lhe a coroa da vida. Guarda que tens, que ninguém tira a tua coroa. Aí fica amargo, não é mesmo? Mas João diz: engula, coma esse livro. E esse anjo, ele faz uma declaração muito importante, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou a seus servos, os profetas. E na última trombeta, no capítulo 11, a Bíblia diz: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo. O que está acontecendo? O anjo disse que ao tocar na última trombeta se cumprirá o mistério. Mas que mistério é esse? Paulo responde aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E eu lhes revelarei um mistério. Mas que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas no momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra de Deus, se cumprirá o mistério de Deus. Qual é o mistério? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Aqui vai se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. É o arrebatamento da igreja. Aqui se cumpre o arrebatamento. Aí João, ele volta um pouco no capítulo 12 e 13 para falar do anticristo, a besta que se levanta do mar, do falso profeta, a besta que se levanta da terra. Ele fala que os santos do Altíssimo serão vencidos, porque negaram a marca da besta, porque não abriram mão de Jesus e do Evangelho. Mas no capítulo 14, João tem a visão de 144 mil selados novamente. Ele completa a visão anterior do capítulo 7. Ele vê uma multidão vestida de vestes brancas em cima do monte Sião, cantando um novo cântico que ninguém sabe. Qual é a visão que João está vendo? Não é mais uma visão de uma igreja que está sendo perseguida, atribulada, martirizada. Não é mais uma visão de uma igreja qualquer que está sendo escarnecida ou escandalizada pelo mundo e pela mídia fora. Não, a visão do João agora é de uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, com vestes brancas, com coroas na cabeça, cantando um novo cântico ao qual ninguém sabe. João agora vê a igreja lavada e remida, a igreja glorificada ao lado do Cordeiro para todo sempre. Mas no capítulo 15 e 16 acaba-se a misericórdia. Os anjos começam a se preparar para derramar as 7 taças. E aí, meus queridos, acabou a misericórdia. E cada taça que é derramada, a Bíblia diz que os moradores da terra não se arrependiam, e zombavam e gritavam contra Deus. As pessoas vão ter ódio de Deus por causa do juízo, o juízo justo que Jesus trará sobre a terra. Os flagelos, as taças são lançadas. Chegamos ao capítulo 17 e 18. Vai nos falar da queda da grande Babilônia, do falso profeta e do anticristo. É o fim da perseguição, é o fim da acusação, é o fim do mal. Mas no capítulo 19, João tem uma visão tremenda. E no capítulo 19 tem um convite sendo posto. E a Bíblia nos diz que João, ele tem mais uma vez uma visão daqueles que estão se vestindo de vestes brancas purificadas com linho fino e puro. Aí ele diz assim: bem-aventurados, bem-aventurados, alegres, felizes, todos aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro. Mas como assim uma ceia no céu? É porque Jesus em Lucas 22 ele diz que eu não mais comerei desta ceia antes que venha a cumpri-la no reino dos céus. Está se cumprindo a última ceia, o quarto cálice que o Senhor irá beber conosco. Aleluia. João tem a visão de uma mesa posta pela eternidade. Você consegue imaginar isso? Os crentes sentados lado a lado, como você está aqui nessa noite, numa eterna mesa, eterna, gloriosa mesa, que atravessará a eternidade, e nós estaremos lá, com vestes brancas, com corpo de glória, e seremos servidos pelo Altíssimo. Nós encontraremos lá com os discípulos, com Pedro, Paulo, Tiago e João. Nós nos encontraremos com as mulheres de Deus, Noemi, Ruth, Esther, Raabe. Nós encontraremos uns aos outros, irmãos, naquela mesa. Aleluia. Mas no centro da mesa tem um lugar vazio. Por que esse lugar está vazio? É porque a gente vai ouvir os seus passos. E todo mundo vai olhar para o lado e ver. Lá vem ele, com o quarto cálice, com a bandeja na mão para nos servir. Lá vem Jesus Cristo, o noivo esperado pela sua noiva, naquele grande banquete, naquela grande ceia. Ele virá para nos servir e se sentará no centro da mesa, porque Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da história, é o centro da Bíblia, é o centro da Bíblia, é o centro de tudo. Ele é o centro da adoração, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro do universo, Ele é o centro da eternidade. Ele é Senhor. João viu o céu aberto, o cavalo branco, Jesus vindo e derrotando Satanás, o diabo, falso profeta, são lançados no lago de fogo. E aí nós entramos no capítulo 20. E João viu um grande trono branco. Grande, branco e terrível. Ele é branco porque é justo. É suprema justiça. João se depara com o juízo final. E ele vê um assentado sobre aquele trono. E a Bíblia nos diz que haverá um juízo, esse juízo será terrível. E talvez você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, você pode até não dar bola. Nós que estamos aqui nessa noite, temos a oportunidade e a liberdade de levantar e sair e ir embora para casa a hora que quisermos. Mas naquele dia ninguém poderá se mover. No dia do trono branco todos estarão lá. Ninguém poderá fugir. Naquele dia Deus irá abrir livros. João diz: e vi livros abertos. E vi também o livro das obras e o livro da vida. O que João está dizendo é que naquele dia nós seremos julgados pelos livros escritos pelos céus. Conheço as tuas obras, o Senhor disse. Quais serão as nossas obras escritas naquele livro, naquele dia? E se passar as nossas obras pelo fogo, o que restará? O que nós iremos apresentar para o Senhor Jesus naquele dia? Quando o Senhor Jesus começar a abrir os livros, o que vai estar escrito ao meu e ao teu respeito naquele dia? Você consegue sentir o temor dessa palavra? Você que é crente, ou você que ainda não aceitou Jesus, naquele livro estará escrito tudo que você fez nessa vida terrena. E Deus nos dará segundo as nossas obras. Será um dia terrível.
nós não venhamos a querer o nosso nome escrito no livro dessa terra, que nós não venhamos a querer o nosso nome estampado em algum lugar aqui nessa terra, mas que nós venhamos a almejar o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. João disse: foram abertos os livros. Eu quero dizer para você nessa noite, com todo o temor de Deus, esse livro será aberto naquele dia. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus, em João 12:47, se vocês não querem me ouvir hoje, não tem problema, eu não vos julgo, porque naquele dia a minha palavra há de te julgar. Quando João vê aquele trono branco, a Bíblia diz que ele viu os céus, a terra passarem, e não se achou lugar para eles. Foi isso que Jesus disse em Mateus 24: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Naquele dia, se você não se dobrar hoje diante dessa palavra, essa palavra vai te dobrar no dia do juízo final. Mas quais livros ele vai abrir aquele dia? Ele vai abrir Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele vai abrir Josué, Juízes. Ele vai abrir Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Ele também vai abrir Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Jonas, Naum, Abacuque. Ele vai abrir Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Naquele dia ele também vai abrir Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Ele vai abrir também Tiago, Hebreus, Pedro, 1ª, 2ª, 3ª, João, Judas e Apocalipse. Ele vai abrir todos os livros naquele dia, e ninguém terá desculpa de dizer: Senhor, eu não vi a tua palavra, Senhor, eu não sabia que estava escrito, Senhor, porque você está me julgando. Ele vai dizer: está aqui as palavras de vida eterna, está aqui o que você precisa, está aqui o que você necessita para herdar a vida eterna. Deus de poder e glória. Hoje em dia, o quanto nós temos lido essa palavra. Medita comigo nessa noite. Quantos versículos bíblicos a gente está lendo por dia? Eu vi uma notícia que na Coreia do Norte, alguns anos atrás, uma família foi condenada à prisão perpétua, e dentro dessa família havia uma criança de 2 anos de idade. E sabe por que eles foram condenados? Porque eles tinham uma Bíblia na mão. Eles foram julgados e condenados à prisão perpétua por ter uma Bíblia na mão. E nós temos acesso ao maná do céu, essa fonte que jorra para a vida eterna todos os dias. Nós temos a liberdade de escutar a pregação, de ler essa palavra, de estudar essa palavra todos os dias, e não temos valor. Naquele dia ele vai abrir os livros, e não terá chance de se escapar aquele que não estiver bem com Deus, aquele que não confessou o seu nome. Mas quem estará naquele dia? Todos os tipos de pessoas: adúlteros, assassinos, zombadores, covardes, incrédulos, imorais, homossexuais, idólatras, todos aqueles que tiveram pecado e não se arrependeram, crentes em pecado que tomaram 1, 2 ou 3 ceias e não confessaram o pecado e continuam na prática do pecado, obreiros, pastores que mentiram,
que tomaram conta da igreja, da ovelha, que enganaram suas ovelhas, que não foram atrás das suas ovelhas, que se importaram mais com fama, com dinheiro, com aparência do que com as almas das ovelhas, estarão diante do tribunal do Senhor naquele dia. Rico, pobre, intelectual, ignorante, alto, baixo, feio, bonito, famoso, desconhecido, gente de toda a nação, independente da classe social. Mas vão estar pessoas lá também de bom caráter, era bonzinho, não fazia mal a ninguém, fazia doação, não falava mal de ninguém. Mas isso não basta, porque a salvação não é por obras. A salvação vem pelo arrependimento e crer que Jesus é o Salvador da nossa alma. Aleluia. Se isso fosse o suficiente, não estariam lá naquele dia. A Bíblia diz que serão julgados um por um, cada um irá pagar por aquilo que fez. Naquele dia estarão Hitler, Mussolini, Herodes, Faraó, os imperadores que perseguiram a igreja, Peste, Diocleciano, Nero, Cláudio. Muitos estarão lá naqueles dias e terão que prestar conta diante daquele que está sentado no trono, que é reto, justo e santo. Mas naquele dia também será separado os bodes das ovelhas, e os bodes serão lançados no lago de fogo. Muitos estão brincando de ser crente, vivendo de aparência, levando o ministério de qualquer jeito, e um dia chegarão diante do trono branco, e nós só teremos duas frases para ouvir. E essas duas frases, nós ouviremos uma delas, se nós decidirmos o que nós somos aqui na terra. Naquele dia os bodes irão para a esquerda, e eles chegarão diante do trono, o pastor irão dizer: mas Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome eu jejuei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome eu dei a paz do Senhor por irmão, no teu nome eu ia nos cultos. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não os conheço. A pior frase que o ser humano pode ouvir é: saia de mim, saia de perto de mim, porque eu não os conheço. Eu prefiro ser desconhecido diante dos homens da terra, mas ser reconhecido diante de Deus naquele dia no céu. Para os ricos apartai-vos de mim, a parte que lhes cabe é o lago que queima com fogo e enxofre para todo sempre. Mas para as ovelhas que se assentarão à direita e que estão aqui nessa noite, o papai vai dizer assim: vinde, 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 benditos de meu Pai, venha dar o reino dos céus que está preparado desde antes da fundação do mundo. Venham para pertinho de mim, venha dar o reino dos céus que está preparado para você, igreja. Oh, aleluia, Deus. Muitos zombadores estarão lá nesse dia, perseguidores da igreja. Jonathan Edwards, no sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, o sermão era tão forte que ele não conseguiu acabar a mensagem. As pessoas estavam diante do altar, ajoelhados pedindo misericórdias. Outros estavam no banco, sentados segurando o banco, porque achavam que a terra se abriu e o inferno iria engolir-os. Ele diz que a boca do inferno está aberta a todo tempo, querendo tragar as almas. Mas o que impede dos ímpios não irem para lá
Ele diz: é a misericordiosa mão de Deus esperando eles se arrependerem. Não espere, não brinque com Deus. Mas como será lá? Jesus disse que naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. O inferno será o lugar em que o clamor e a oração não será ouvido. Em Lucas 16, o rico está no inferno, ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. O que é uma gota de água no meio de chamas ardentes pela toda a eternidade? O inferno não terá misericórdia. Haverá choro, muito choro, pessoas se lamentando: por que eu não mudei? Porque eu não aceitei Jesus? Porque eu não voltei ao primeiro amor? Porque eu não me entreguei? Mas também haverá ranger de dentes, pessoas com ódio, com raiva, xingando a Deus, xingando a palavra. Mas aquele lugar será um lugar sem saída, será um lugar terrível. Hebreus 9:27 diz: ao homem é dado direito morrer apenas uma só vez neste mundo, vindo após isso o juízo. Nós só temos chance de decidir nessa vida, agora. Não perca a oportunidade. Eu não quero. Jesus não quer que você vá para lá. Conserte teus caminhos, conserte teu coração com o Senhor. Aquele lugar será terrível. Se nós imaginássemos o quão o inferno é terrível, nós iríamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus todos os dias. Iríamos chegar em casa todos os dias e dobrar os joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e não apague o meu nome do livro da vida. Nós iríamos jejuar todos os dias pelo nosso irmão, pela nossa família, pelo nosso marido, esposa, amigo, por aqueles que nós amamos. Nós iríamos pregar a todo momento dizendo: arrependa-se, arrependa-se, porque Jesus está voltando. Aleluia. Se nós tivéssemos o verdadeiro temor daquele dia, nós iríamos sair correndo deste culto e ligar para aquele que nós amamos. Nós iríamos levantar do banco e pedir perdão para o nosso irmão, para não ter o nome apagado do livro da vida. Uma vez o pregador disse: se hoje fosse o último dia da sua vida, se hoje fosse o seu último culto, se alguém dissesse para você que você tinha uma semana, um mês, um ano de vida, o que você faria? Nada mais para você teria importância, a não ser a salvação da sua alma. Se você saísse daqui nessa noite sem saber o que vai acontecer com a tua vida, o que você vai decidir diante dessa palavra que está sendo pregada nessa noite? Porque a Bíblia é clara e diz: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Se coloca de pé nessa noite. O irmão Valdir vai estar vindo aqui, nós vamos adorar o hino. Essa é a última mensagem. Essa é a última mensagem, Zé. Essa é a última mensagem, irmãos. Não há mais tempo a perder. Jesus Cristo está voltando. Ele está às portas. Talvez vai ser a última palavra que você vai ouvir na sua vida. Talvez vai ser a última palavra que vai marcar o teu ministério. Mas essa é a última mensagem para a igreja, para a terra. O Senhor está voltando e haverá um juízo final.
Decida hoje se você quer ir para o céu ou se você quer arder no inferno. A palavra é dura, mas é a verdade. Não é nada contra você, não é nada pessoal. É a Bíblia dizendo: decida hoje para onde você quer ir. É a última mensagem. Mas, irmão pregador, qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia, obreiros? É que hoje é dia 30/6/2024. Hoje não é o dia do juízo final. Hoje ainda não é o trono branco. Qual é a boa notícia, pregador? É que hoje a porta da graça está aberta. E do trono de Deus está fluindo um rio de água viva. É que hoje você tem a oportunidade de se render e voltar para os braços do Pai. É que hoje você tem a boa notícia de viver para Cristo e morar no céu. Mas por quê, irmão? É porque no capítulo 21, depois do 20, diz: e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono diz: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha beber de graça da água da vida. No Apocalipse 22, há um convite. O Espírito diz: vem. Todo aquele que ouve diz: vem. A noiva diz: vem. E todo aquele que tem sede, venha. Venha nessa noite beber dessa água. Aleluia, Senhor da glória. Ele tem algo melhor. Novos céus e nova terra, as ruas de ouro, os muros de cristais, corpos glorificados, sem pecado, sem dor. Aquele dia está chegando. Igreja minha, o Senhor quer te exaltar, quer te levantar, mas hoje Ele está dizendo: desperta tu que dormes, reage, igreja, levanta minha noiva, batalha minha noiva, reage minha igreja, ora minha igreja, me busca minha igreja, porque eu estou voltando para te buscar. Oh, glória a Deus! Essa é a última mensagem. Vocês acham que não doeu no coração trazer essa mensagem? Vocês acham que eu não passei a semana toda lutando com Deus para trazer essa mensagem? Ela dói na minha alma, mas era necessária para a igreja. É chegada a hora. Avante, igreja. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não sou eu nessa noite. O Espírito Santo te faz um convite aqui. Eu não vou falar nem aceitar Jesus, mas se tem alguém que quer confessar Jesus, porque é Ele que tem que te aceitar e não você aceitar Ele. Ele é o único digno de glória nessa noite. Tem alguém que ouviu essa palavra e quer decidir o teu futuro nessa noite, quer aceitar Jesus como Salvador, vem. Não deixe para amanhã, meu irmão. Eu preguei aqui o Lago de Fogo, ou a Nova Jerusalém. Não é palavra de efeito de pregador, é a Bíblia. É a Bíblia se cumprindo, ela vai se cumprir. Tem mais uma vez que aceitar Jesus? Aleluia. Onde está a segunda alma aqui nessa noite? Onde está a segunda pessoa? Você ouviu a palavra, você tremeu, você sentiu arrepio, você no começo até duvidou,
mas o teu coração está acelerado, você sabe disso. Aleluia. Venha e não perca a oportunidade. Maravilha. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem alguém que quer se entregar a Jesus? Tem alguém que quer retornar para os braços do Pai? Os sinais estão visíveis, mas parece que o filho pródigo não está ouvindo. Aonde está o filho pródigo retornando à casa do Pai nessa noite? Aonde estão aqueles que querem entregar a vida a Jesus? Essa é a última mensagem, não perca tempo. A porta vai fechar, e a porta que ele fechar ninguém abre, mas a porta está aberta nessa noite para você dar a coroa da vida. Espírito Santo de Deus, eu sinto a glória de Deus. Aonde estamos? Aonde está você? O Pai está de braços abertos esperando você voltar para Ele. O Pai está te esperando. Aonde está você que entrega a vida para Jesus? Eu vou chamar pela última vez. Tem alguém aqui ainda que quer entregar a vida a Jesus? Se você está com vergonha de vir na frente, só levanta a tua mão que só eu vou ver. Levanta a tua mão para o céu. Tem alguém aqui nessa noite retornar ou aceitar Jesus? A porta está aberta. Não há mais tempo a perder. É a última mensagem. Tem almas aqui onde estão os obreiros, as irmãs, para abraçar os irmãos aqui na frente. Mas alguém precisa de oração nessa noite, venha. Todo aquele que tem sede, venha. O Espírito e a noiva diz, venha. Todo aquele que tem sede, venha. Quem quer morar no céu, venha receber uma oração nessa noite. O Cordeiro de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tem alguém que quer ser renovado. Tem alguém que quer receber o batismo com o Espírito Santo. Tem alguém que quer ser curado nessa noite, venha. Aquele que tem sede, venha. Venha para receber de graça. Vamos adorar o Senhor. Venha, irmão. Aleluia.